começar aqui. Primeiramente, bom dia a todos. Meu nome é Luiz, eu sou estagiário de conteúdo técnico aqui da VirtualKai. Hoje nós vamos apresentar um pouco mais sobre a simulação DEM, sobre essa tecnologia tão robusta, que o José vai comentar em mais detalhes. Eu vou fazer uma introdução bem rápida da VirtualKai, para que todos saibam quem somos, o que fazemos, e aí já passo para o José para fazer a parte técnica, ok? Então vamos lá. O que é o que é a VirtualKai? A VirtualKai é uma empresa de engenharia e inovação, é uma empresa focada em resolver problemas de outras empresas através da simulação computacional, trazendo inovação para dentro dessas empresas. Nós trabalhamos com softwares do portfólio da Siemens, softwares de simulação computacional, de análise estrutural, de análise de fluidos. Nós fazemos serviços para outras empresas, nós resolvemos as dores através da simulação computacional. Nós também fazemos desenvolvimento de softwares próprios aqui da VirtualKai, e tudo isso sempre focado no cliente, né? Sempre entendendo quais são as necessidades específicas do cliente e resolvendo elas com precisão. E nós também temos um foco em educação, que nós fazemos treinamentos também, tanto online, quanto cursos, quanto em company. Então, isso é basicamente o que a VirtualKai faz, engenharia e inovação. Pode passar. Como eu disse, nós gostamos de ser vistos como um parceiro de inovação e desenvolvimento das empresas. Nós queremos entender quais são os desafios que uma empresa está tendo e como que a gente pode resolver isso através da inovação, através da aplicação de novos métodos que antes não eram aplicados, visando o desenvolvimento de produtos mais eficientes e competitivos, né? Resultando em redução de custos, mais inovação, produtos de maior qualidade, de maior confiabilidade. Pode passar. E qual que é a nossa missão? Nossa missão é fornecer soluções inovadoras de digitalização, engenharia e simulação virtual, que revolucionem como as empresas desenvolvem seus produtos, né? Que eu comentei. Nós utilizamos a simulação computacional para resolver problemas de engenharia de outras empresas através da simulação computacional ou simulação virtual. E isso traz a digitalização dos processos da empresa, traz todos os benefícios que a digitalização traz, como, por exemplo, processos mais eficientes, redução de custos, maior confiabilidade, sempre isso. Nossa visão é ser reconhecida como a principal empresa brasileira provedora de soluções de inovação. Nós temos como valores, aqui na VirtualKai, o comprometimento, a qualidade, a ética e a sustentabilidade. Pode passar. Né? O que nós oferecemos aqui na VirtualKai? Nós oferecemos métodos de diagnosticar e prevenir falhas antes mesmo até da construção do primeiro protótipo do seu produto, da diminuição do tempo de P&D, né? Justamente pela redução da necessidade de inúmeros protótipos. A simulação computacional ela vem para melhorar a qualidade e a confiabilidade e aumentar a durabilidade dos produtos. Porque quando você aplica a simulação computacional desde os estágios iniciais do desenvolvimento do seu produto, você consegue compreender qual que é o comportamento dele, quais são os pontos fracos e os pontos fortes deles e aonde que são necessárias alterações para que ele seja mais eficiente, né? Seja a eficiência como for medido. Então, tudo isso aumenta a eficiência, reduz custos e aumenta a lucratividade da sua empresa, além de gerar inovação. Com a simulação computacional, você consegue propor essas alterações. Você consegue ter insights que você não tinha antes, ou que era muito caro antes você aplicar. E com isso você consegue tudo isso antes da construção do primeiro protótipo, saber se o produto atende às normas do seu setor, atende todas as legislações, você consegue reduzir a necessidade de testes físicos. E tudo isso resulta no produto mais confiável, de maior qualidade e reduz o custo e o time to market do seu produto. Pode passar. Pode passar, José. Beleza. Beleza. Como eu havia comentado, aqui nós utilizamos softwares do portfólio da Siemens para fazer análise multifísica, como análise estrutural, análise de fluidos, análise de otimização, mas também nós utilizamos outros softwares de outras empresas, como o Optimus, por exemplo, que é utilizado para otimização multidisciplinar, para encontrar o
um design otimizado do certo produto. O FENFAT, que é o software líder em análise em fadiga com solda. CULI, gerenciamento térmico de veículos também, é bem reconhecido na indústria. O famoso LSTime, né, para análise de impacto e segurança, para resolução de análise explícita. O CarSim, TruckSim e BikeSim para análise de dinâmica veicular de carros, caminhões e motos. E nós também temos o Virtual Bikes, que é um software de desenvolvimento próprio da VirtualKai. É um software voltado para a otimização topológica, uma solução 100% nacional e de grande sinergia com a indústria brasileira, né? Ele é mais competitivo, um custo mais competitivo, tem algumas funcionalidades a mais que você não encontra em softwares comerciais. E ele é desenvolvido in-house aqui pela VirtualKai. Pode passar. Aqui nosso portfólio é amplo, qualquer problema físico que você tiver, nós conseguimos modelar ele através da simulação computacional e resolver trazer trazer respostas para algumas perguntas, como por exemplo, meu produto vai aguentar? Qual que é a velocidade da água dentro desse tubo aqui? Qual a quantidade de barulho que isso faz? Como que esse produto se comporta quando ele cai no chão? Né? Então, tem análise estrutural, análise térmica, análise de impacto, dinâmica veicular, análise de sistemas, otimização. Qualquer desafio que você trouxer para a gente, existem ferramentas para te ajudar a inovar e resolver esses problemas. E a VirtualCai possui esse portfólio justamente para atender as necessidades específicas das empresas. Pode passar. E por fim aqui, alguns dos nossos clientes que já fizeram e confiam no nosso trabalho, tanto da parte automotiva, nós temos aqui grandes empresas como Ford, a GM, a Volkswagen, aqui do ABC. Também na parte de implementos agrícolas, nós fazendo bastante trabalhos, parte acadêmica, de saúde, maquinária industrial, construção e aparelhos domésticos, transporte e indústria ferroviária, energia e papel químico e óleo e gás. Nós temos experiência em todos esses setores, nós já resolvemos problemas que economizaram muito tempo e dinheiro para nossos clientes. Nós temos orgulho em dizer que a gente consegue resolver esses problemas, não importa o seu desafio. Então pode passar, por favor. E aqui eu deixo os contatos da VirtualCai, caso você tenha interesse em saber mais sobre como que a gente pode ajudar você a resolver o problema. Se você tem algum desafio, só trazer para a gente para saber qual que é a melhor maneira de resolvê-lo. Deixo aí o e-mail, WhatsApp, também nós temos as redes sociais, somos bem ativos, LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube. Fiquem à vontade para seguir a gente. Agora eu vou passar a palavra para o José, para ele fazer a apresentação da simulação DEM, que é o que todo mundo está interessado aqui. E com você, José. Opa, obrigado. Então, novamente, bom dia, né? Antes de começar a passar pelo DEM, vou dar uma breve introdução por fundamentos de simulação computacional. Então, quando uma pessoa busca esses fundamentos de simulação, principalmente a simulação computacional, aí pode ser estrutural, CFD aqui é mais no geral, né? A pessoa está buscando aí por competitividade, então ela quer melhorar o seu processo ali ou quer desenvolver um processo ali mais otimizado, e aí é legal citar até exemplos. Então, um exemplo bom, uma bomba, né? Então, você quer desenvolver uma bomba ali que ela vai desempenhar uma boa função, um misturador ou uma tubulação que vai conseguir ter uma menor perda de carga e como o Luiz comentou, é muito difícil às vezes você fazer muitos protótipos, tem que instrumentar o seu protótipo, então para visualizar se realmente esse efeito está acontecendo, se realmente um protótipo está melhor que o outro. E na simulação computacional, a gente consegue de forma mais simples, só representando ali uma geometria, você tem o desenho, você consegue simular o seu sistema, você já consegue visualizar aí se o seu sistema vai ter uma melhora, aí depende do seu do seu objetivo. Por exemplo, um carro vai ter um carro com menos arrasto, então ele vai consumir menos combustível, né, por causa desse arrasto menor. Isso é muito influente também em caminhões, ônibus. Então, fundamentos de simulação aí, a gente sempre olha primeiro para a questão da competitividade, a gente consegue caracterizar nas simulações CFD com fidelidade, a parte de
físicas, principalmente no software que a gente vai comentar aqui do Star CCM, que é o portfólio da Siemens. Então, a gente consegue caracterizar físicas complexas com fidelidade, e aí a gente vai abordar um pouquinho desses exemplos posteriormente aqui na apresentação. Profundidade de detalhes, então eu gosto de comentar que o modelo fluidodinâmico, o modelo CFD, ele é como se fosse um experimento todo instrumentado, então você consegue visualizar campos de pressão, campos de velocidade, campos de temperatura e outras coisas mais que sejam interessantes, né? Que na prática seria muito difícil. Você teria que ter sensores ali dentro do seu experimento, então vários sensores, e mesmo assim não consegue pegar toda a gama ali do seu projeto, enquanto no CFD você consegue realmente visualizar, desde que esteja modelado ali com uma certa fidelidade, ele vai pegar um resultado coerente, né? E ter essa simulação computacional para obter esses resultados e usar principalmente aí como direcionamento de para que lado seguir no seu projeto para alcançar os objetivos ali antes da pré-acordados, né? Então, é legal isso, você consegue, por exemplo, ter uma simulação CFD, conhecer o seu sistema antes mesmo de ter construído o seu projeto, né? Ou se não, se você já tem um projeto, você consegue simulá-lo e melhorá-lo aí de acordo com a necessidade. Então, aqui a gente vai passar mais um pouquinho para alguns exemplos. Então, como eu comentei, o SimCenter Star CCM é o software que a gente usa, um software CFD muito robusto, e aí ele faz desde análises simples até análises complexas, né? Então, aqui a gente tem uma simulação de um avião, e aqui ele vai dar esse foco maior na parte da turbina, né? Então, como que vai funcionar aí? Tem a parte de aquecimento, então a gente consegue caracterizar toda essa parte aí de condução, convecção, radiação e trocas térmicas no sistema. Você consegue importar a geometria de qualquer software, então, Parasolid, Ponto Step, as extensões, né, de CAD, STL, você consegue importar para dentro do Star CCM, então, isso facilita bastante, você pode desenhar no seu CAD nativo, e aí só importar para o Star CCM, ou se não, ele já tem um CAD interno, então você também, caso não tenha nenhum CAD, você pode desenhar dentro do próprio Star CCM e simular lá dentro, então ele tem essa facilidade, ele tem um processo muito robusto de geração de malha, que a gente vai comentar um pouquinho mais para frente também, que ele é um dos melhores geradores de malha aí que a gente tem no mercado, ele gera malha com facilidade e uma malha muito flexível, você tem vários elementos, desde tetra até poly, trimed, né? Então, tem uma gama de elementos que a gente consegue usar e é flexível também em relação ao tamanho, regiões de refino. Então, tem regiões que às vezes você precisa de uma informação mais importante, né? Então, você pode fazer um refino localizado ali só, é onde interessa, né? Que é bem usual até para a questão, para o processamento ficar mais rápido, né? Você não refinar o modelo inteiro, refinar só onde é necessário. Então, aqui falando um pouquinho agora sobre o CAD, né? Então, a gente tem processos flexíveis aí com múltiplas integrações CAD e PLM. Como eu comentei, a gente consegue importar desenhos aí de outros CADs, então NX, Solid Edge, que são da Siemens também, ou outros CADs de concorrentes, a gente consegue importar para o Star CCM desde que tenha aquelas extensões, então Parasolid, PontStep, STL, então outras mais também, mas essas que vêm na minha cabeça agora. Ferramenta CAD nativa, então a gente consegue também desenhar dentro do próprio Star CCM, sem problemas. Ele tem uma ferramenta de CAD muito boa, caso não tenham ferramentas aí fora, né? A gente consegue desenhar todo o sistema dentro dele e analisá-lo posteriormente. Ele também tem um recurso muito bom de preparação de geometria. E o que seria isso, né? Então, o CFD, às vezes, para você ter resultados bons, você precisa ter uma certa preparação de geometria. Porque a geometria onde ele vai gerar a malha tem que estar coerente. Então, pode ser que alguns elementos não saiam tão legais porque a geometria não está bem tratada. E dentro do próprio Star CCM,
a gente consegue tratar essa geometria. Ele localiza pontos da geometria que não estão legais, que precisam ser corrigidos, e dentro dele mesmo você consegue corrigir. E isso é legal porque você consegue corrigir desde o próprio CAD nativo dele mesmo. Então, se você desenhou lá e ficou com algum problema, você pode corrigir nele. Ou se você importou outro CAD também, você pode corrigir o outro CAD você importou dentro do Star CCM se ele ver que tem alguma incoerência ali, né, na geometria. Então, isso é bem legal, isso facilita bastante a vida, aí, essa correção de geometria dentro do próprio Star CCM, e ajuda aí a ter resultados mais precisos, convergências melhores na simulação. E agora, falando um pouquinho mais aprofundado aí de multifísica integrada, a gente, dentro do Star CCM, consegue simular diversas físicas. Então, desde escoamentos incompressivos, compressivos, mais de um fluido, mais de uma fase. Então, simulações multifásicas são possíveis também. E aí eu vou abordar um pouquinho mais os modelos euleriano, lagrangiano, né, posteriormente, que são os modelos que a gente vai falar um pouquinho mais sobre o DEM. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, né? Desde aqui rotores, né, ou partículas, CFD aqui a aerodinâmica de um navio, do iate aqui no caso, né? Simulação de um carro, de um veículo, aqui interna e externa, né? Interna aqui para visualizar principalmente o cooling, o arrefecimento do motor, onde tem as maiores zonas de aquecimento. E aqui um misturador que a gente vai falar um pouquinho depois também. Então, começando aí falando um pouco dos fundamentos. Os modelos multifásicos do DEM, que a gente usa mais aí, são as aproximações euleriana e lagrangiana. O euleriano, ele é um meio contínuo, então é uma porção de líquido ou gás, e aí você faz esse rastreamento dessa porção, dessas partículas, né? Enquanto o lagrangiano, o foco é sempre em cada micropartícula individual. Então, normalmente, para o ODEM, a gente usa o lagrangiano para visualizar cada partícula individual, como elas estão se comportando e como elas estão influenciando no seu sistema, né? Então, com os exemplos vai ficar mais fácil de visualizar. Com a geometria das partículas, a gente consegue modificar bastante aqui dentro do Star CCM, desde comprimidos, né? Simular comprimidos, cápsulas, geometrias imperfeitas, né? Como se fossem rochas, no caso, também tem bastante caso, esferas. Então, tem bastante flexibilidade para concepção da geometria da sua partícula, e você consegue fazer geometrias agregadas de forma que, conforme elas recebem, por exemplo, um certo carregamento, elas vão se partir, né? Então, isso também é possível dentro do Star CCM, com facilidade, para caracterizar, às vezes, alguma quebra da partícula, né? Que, em alguns casos, pode ser importante. Outra parte que é fundamental aí na caracterização do DEM, que é principalmente a interação das partículas. E aqui eu gosto de dar um exemplo. Por exemplo, uma partícula de borracha colidindo com outra partícula de borracha vai ser diferente de uma partícula de alumínio colidindo com outra de alumínio, né? Então, a gente consegue caracterizar essas partículas, o contato dessas partículas, aí contato partícula-partícula, partícula-parede e partícula-fluido. Então, as partículas elas vão conversar ali entre elas, entre a parede, entre o fluido que está no meio ali. Então, a partícula pode estar numa solução aquosa ou pode estar no meio de fluido, pode estar no ar mesmo, e o ar está influenciando ali no movimento delas. Então, é importante falar que a gente consegue fazer essa caracterização também dos contatos entre as partículas, e isso vai ser influente aí no resultado final da simulação. Agora, falando um pouquinho dos exemplos, né? Que a gente vê um transporte de grãos muito usual dentro da agropecuária e da indústria da agricultura. A gente vê bastante, principalmente grãos aí, eles usam bastante esse transporte difuso. E aí entra aquilo novamente que eu falei, né? Por que seria importante a simulação?
Primeiro, eu acho que você conhecer antes do seu sistema, antes de ter uma construção de protótipo. Então, aqui, simulando aqui o desenho, você já tem uma ideia de como o seu sistema vai trabalhar. E aí, melhorá-lo de acordo com a necessidade. Então, pode ser que você queira um transporte mais rápido de partícula. Então, alterar os fusos aqui seja uma saída, né? Quanto que tem que aumentar a rotação para dobrar a vazão aqui de partículas. Todos esses testes são possíveis fazer dentro do próprio Star CCM, desde a alteração da geometria, aumento da velocidade do fuso, aumento da deposição de partículas aqui. É possível visualizar quanto que as partículas, massa de partícula está passando aqui na saída e caindo, né? Então, você tem essa visualização, que pode ser muito importante para o seu processo. E aqui você consegue visualizar o torque que está sendo necessário para fazer o movimento dessas partículas. Então, você já tem uma noção de seleção de motor, por exemplo, né? Antes mesmo de ter o projeto construído. Então, isso é sempre importante, já ter essa ideia de gastos, né? E ter uma visualização geral de como o seu projeto vai funcionar e se está de acordo aí com a expectativa, né? Então, aqui, como comentei, dispersão e homogeneidade, que seria aqui das partículas, o esforço atuante no sistema de condução, que aqui é esse torque, que é representado por essa tabela, os trade-offs aí para fluxo de massa e potência requerida. Então, às vezes você tem um fluxo de massa muito pequeno, uma potência pequena, então você pode aumentar um pouco a sua potência requerida para aumentar esse fluxo de massa. É importante, e no CFD consegue visualizar de forma fácil, né? Enquanto num teste físico é mais complicado, né? Além de ter que construir o protótipo, tem que ter a questão da instrumentação, provavelmente colocar alguma célula de carga para ver como que está acontecendo esse carregamento no fuso. Então, como eu comentei, a simulação tem essas facilidades. Aqui, uma exaustão, uma análise de escoamento. Então, aqui é legal ver um leito fluidizado e aí o fluido interagindo aí com as partículas, como que essa interação acontece, né? Então, ali volta o que eu falei. Nesses momentos, assim, são importantes visualizar contato da partícula influencia no seu sistema, né? Partícula, partícula e partícula parede, e o fluido com a partícula também. Então, podem acontecer transições fásicas. Aqui tem um acoplamento de um modelo VOF com LMP. O VOF é um volume of fluid, então você vai ter um fluido, e o LMP é o lagrangiano que eu comentei, que é o lagrangiano da partícula. Então, pode ter um aquecimento ou resfriamento, pode ter dissolução das partículas, então, partícula virando fluido, isso é possível fazer também, e um rompimento imerso da partícula, também é possível. E aqui eu gosto de mostrar esse exemplo, que aqui a gente consegue visualizar uma alteração, aqui é como se fosse um misturador, né? E aqui a gente está visualizando os mapas de velocidade. E para um misturador, normalmente, a gente precisa de um certo nível de mistura. E, como eu comentei, o modelo CFD ele é totalmente instrumentado. Então, aqui a gente tem um modelo baseline e os pontos em azul são os que têm velocidade menor. Então, o fluido aqui está quase estagnado, né? Então, pode ser aí uma velocidade próxima de zero. Enquanto aqui um modelo modificado, só é possível visualizar uma modificação aqui só na angulação da pá, é possível visualizar que o modelo já teve uma melhora significativamente no nível de mistura e as velocidades são maiores. Então, para um misturador é importante a gente ter e aí depende de cada misturador, né? Mas quanto mais mistura, melhor, dependendo. Nesse caso então, com uma pequena mudança dentro desse tanque, foi possível uma melhora significativa, né? Então, e o que seria muito difícil num protótipo, né? Ainda mais um tanque grande, você ficar se alterando a altura, você não consegue também ter uma visualização geral das velocidades do tanque. A gente pode pôr alguns sensores em alguns pontos, mas essa visão ampla, como que está acontecendo o seu sistema, como está trabalhando, é difícil ter na prática, né? Mas o modelo CFD nos permite essa visualização e melhorar o sistema de acordo com a necessidade, né? Falando um pouquinho agora do filtro ciclone, também é possível representar aí, muito usado aí na indústria
farmacêutica, indústria alimentícia também. É legal mostrar que esses problemas assim são bem usados aí na indústria, né? Então, às vezes, como eu comentei, você tem uma vazão de target, uma vazão que você precisa obter, e é difícil ter essa noção de uma maneira só fazendo cálculo na mão, né? Ou sem construir um protótipo. Então, o modelo CFD nos permite essa questão, visualizar como que a geometria está e como que ela está trabalhando aí de acordo com o seu modelo, né? Então, aqui ele comenta até de um espectro de retenção. Isso aqui, na prática, seria difícil ver, mas pelo modelo CFD ele mostra com uma certa facilidade, né? Os campos de velocidade, como que está a distribuição de pressão estática, né? E verificação de pontos críticos da operação. Então, isso é muito importante visualizar até antes de você ter a concepção do seu projeto ali de construção, porque se você construir e deu algum problema, aí vai ser dor de cabeça para ter uma modificação e resolver esse problema. E isso é tempo que vai passando, produção que você vai perdendo. Então, é importante ter essa simulação antes para já visualizar possíveis problemas, resolvê-los antes de ter a construção, né? E aí, tendo a construção, você consegue engatar sua produção sem mais problemas aí que a simulação detectou antes, né? Também podemos visualizar aí como se fosse um esquema de peneira. Então, passam as partículas menores e as partículas maiores ficam retidas. Também pode ser muito usado aí na indústria farmacêutica, né? Às vezes comprimidos que não não se adequam ali às especificações de tamanho também eles podem ser barrados. Então, representação direta do mecanismo. Então, a gente consegue colocar movimento também dentro do Star CCM para facilitar ou não a passagem do fluido ou representar o seu sistema. Então, movimentos desde rotação, esse movimento de transladação também, e verificar os pontos críticos da operação, né? Então, se realmente está funcionando o sistema como o esperado. Aqui, misturadores agora com um viés mais de particulado. Então, acoplamento aí do CFD com DEM, duas vias. Então, a gente visualiza a rotação aqui do misturador e ele movimentando um fluido que esse fluido movimenta aí a partícula. E aí também que tem muitos exemplos que são viáveis para farmacêutica, né? Eu acredito que esse aqui também seja outro exemplo viável para farmacêutica, até a indústria alimentícia também, dependendo. E é possível ver como que acontece essa mistura, né? E se essa mistura está coerente aí com o especificado do projeto, né? Então, e calcular a eficiência energética também, quanto que está sendo consumido aqui de potência requerida da pá, se é necessário um motor mais eficiente, para obter o nível de mistura, se é necessário aumentar essa rotação, também é possível visualizar no CFD. Aqui a gente tem um outro transporte pneumático, e aqui um outro exemplo legal, é possível visualizar a corrosão dessa tubulação, né? Então, isso também é possível fazer dentro do Star CCM, conforme vão passando aqui os grãos, pode acontecer uma corrosão, e é possível visualizar como que acontece essa corrosão pela simulação. E aí, por exemplo, você pode já prever algumas trocas, ou trocar o material do seu tubo aqui, da sua curva, do seu cotovelo, para evitar essa corrosão, ou demorar mais para ter outras trocas de tubulação, aí vai depender também do escopo do projeto, né? Mas é importante falar que é possível prever isso na fase de projeto, aí na fase de simulação, né? Então, como que acontece essa corrosão? E aí, tomar as medidas aí necessárias para evitar esse problema. E também desempoeiramento de caminhões, também muito usado dentro da indústria aí, e visualizar aí perfis de velocidade, levantamento de locais promissores à implementação, melhoria da eficiência energética. Então, esses são pontos que a gente consegue, de maneira fácil, caracterizar na nossa simulação, desde essa fase de
como eu comentei, essa fase anterior à concepção do projeto, né? Então, antes das construções, é legal fazer análises preliminares para obter aí melhores resultados e modificações de acordo com o necessário, né? Então, é sempre bom essa parte da simulação para a gente tomar medidas aí cabíveis de melhora do sistema ou prever possíveis falhas e possíveis condições aí que não são ideais para o funcionamento, né? Agora falando um pouquinho de otimização, né? Então a gente volta, por exemplo, do misturador, mas esse exemplo é bem legal. E dentro do Start CCM a gente já tem um otimizador e aí é possível parametrizar o seu sistema para ter modificações aí nesse exemplo aqui de pás, né? Então a gente consegue modificar o número de pás dentro do sistema, o tamanho da pá, o formato da pá também é possível modificar, o número aqui de hélices dentro do sistema, né? E aí ângulos, essas coisas também de maneira fácil é possível modificar, e as chicanas dentro do tanque. Então, todas essas modificações a gente consegue parametrizar dentro do Start CCM mesmo. E o que seria esse parametrizar? Significa que você não precisa redesenhar toda vez que for simular os seus sistemas. Você coloca isso automatizado, ele vai fazendo essas modificações. E aí, obtendo aí simulações e como que o seu sistema está melhorando ou piorando, aí, dependendo da modificação, né? Então, aqui a gente tem um gráfico, cada ponto desse é um sistema modificado, e imagina só, aí eu volto a falar, né? Imagina só construir um protótipo para cada ponto desse, inviável, né? Ainda mais se for um tanque de um tamanho grande. Então, a simulação nos permite ter essa visualização do que está acontecendo e como que essas modificações estão influenciando no sistema, né? Então, é possível ver e aí buscar, de acordo com o seu objetivo, às vezes um nível maior de mistura ou um consumo menor ali de energia para uma mistura parecida com um baseline, né? E aí vai depender, isso aqui também é fácil a gente visualizar na simulação, e com cada modificação tá funcionando aí para melhorar ou piorar o seu sistema. E o legal é tudo de forma parametrizada, automatizada, e dá para fazer. E aqui a gente pôs um exemplo de misturador, porém poderia ser uma tubulação, às vezes mudar o formato da tubulação, fazer uma geometria diferenciada. Podia ser, por exemplo, um perfil aerodinâmico, e aí ele modificando o formato para obter um melhor downforce e um melhor arrasto para o seu carro. Então, aqui foi um exemplo, mas isso aqui pode ser feito de várias maneiras, né? Desde geometrias mais complexas até geometrias mais simples. Então, poderia ser também um radiador trocando calor. Como que um radiador trocaria calor de forma melhor? Qual geometria, né? Qual posição? Poderia ser posicional também, essa parametrização. Então, a gente tem essa gama aí de possibilidades e aí só o negócio é se adequar para o seu sistema e para obter melhores resultados aí posteriormente, né? E aqui a gente finaliza. Agora eu abro para dúvidas, né? E algumas perguntas eventuais, sugestões ou comentários, né? Que seja, a gente está à disposição para matar essas dúvidas. Você tem mais alguma coisa para comentar, Luiz? Acho que não. Perfeito, José. Ótima apresentação. Agradeço a apresentação, né? Quando a gente abre o espaço para caso tenha alguma dúvida de alguns participantes, se alguém tem algo a falar, fiquem à vontade de mandar mensagem, abrir o microfone. Acho que é Rodrigo mandou aqui no chat, né? Vou ler aqui.
Para a moagem feita em moinhos de bolas, já fizeram alguma simulação no Star CCM? José? Então, acho que a gente já fez simulações parecidas, porém, para moagem em si, a gente nunca fez. A gente fez já uma bem parecida, até foi um depositor de fertilizante, que usava um sistema parecido, né? E aí o foco do projeto era obter, por exemplo, homogeneidade no solo, né? Então, conforme essa deposição acontecia, obter essa homogeneidade no decorrer da simulação. Mas em moagem em si, a gente nunca fez, mas eu acredito que seja possível sem problemas. O DEM ele é uma ferramenta muito robusta, né? E aí eu acho que é mais a gente conversar qual que seria o seu objetivo, principalmente na simulação, né? O que você gostaria de visualizar e aí se adequar aí ao Star CCM, né? Como que a gente poderia simular. Perfeito. Obrigado, José. Obrigado, Rodrigo, pela pergunta. Mais alguma pergunta, pessoal? O Rodrigo perguntou, se eu quiser fazer um curso com vocês, como devo proceder? Vou responder aqui. No momento, nós oferecemos treinamentos em company, certo? Caso você tenha interesse, eu vou pedir para que você entre em contato. Pode ser através do José, com o contato que tá aí na tela, ou no vendas@virtualcai, para te entender melhor como que ele pode atender sua necessidade de curso, certo? Perfeito. Opa, muito obrigado. Estaremos esperando seu contato. Espero que dê negócio. É, então, acho que é isso, gente. Vamos encerrando por aqui. Eu quero agradecer a presença do José pela apresentação da simulação DEM. Eu queria desejar um bom dia para todos e todas que participaram. E muito obrigado, viu? Até o próximo webinar. Obrigado. Até o próximo. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.